Olá, meu nome é Rodrigo. Essa é a primeira parte da nossa aula 8 do curso de Fundamentos de Aprendizado de Máquina Científico para a Mecânica dos Fluidos. Hoje é uma aula muito especial por dois motivos, né? O primeiro é que nós damos um passo conceitual, né, que muda a natureza do que nós estamos fazendo e que até agora nós aprendemos a reduzir dados. Então hoje nós vamos aprender a reduzir a dinâmica. E, em segundo lugar, essa é a nossa aula de fechamento do primeiro módulo. Então, além de introduzir os modelos de ordem reduzida, né, os pontos, vamos também, né, costurar tudo que construímos desde a álgebra linear até o POD, né, num único arco. Então, nós vamos começar a nossa aula, mas antes de começar, deixa eu situar vocês no nosso mapa, né, de aula. Então, nas aulas anteriores, construímos uma base sólida para representar dados de alta dimensão por poucos padrões dominantes, né? E aí a SVD decompõe uma matriz qualquer em direções ordenadas por importância. Então, e o truncamento aproxima a matriz por poucos termos de posto 1. E nós temos também, junto a isso, o teorema de Descartes-Young, que garante que essa é a melhor aproximação naquele posto. Então, e já a PCA, ela reinterpreta, né, toda essa formulação para dados centrados, né, as direções singulares como direções de máxima variância. E aí a POD, ela transforma essa leitura para campos espaço-temporais de um escoamento específico. Então assim, a palavra-chave que nós estamos tratando desde o início é basicamente a tentativa de reduzir os dados, reduzir esse excesso de volume e trabalhar somente com aqueles poucos dados que nós entendemos por meio de uma formulação matemática que dominam o problema. Então, e aqui está a pergunta, né, que as perguntas, né, que dão nome à aula, né? Em mecânica dos fluidos computacional, raramente a gente quer apenas armazenar menos, né? A gente quer simular, prever, controlar, sempre, obviamente, com o menor custo computacional possível. Essa é a motivação dos modelos de ordem reduzida. Então, e aí reparem que a gente tem esse roteiro aqui no slide, né? Primeiro, representar o estado completo por poucos coeficientes, escrevendo U como uma aproximação de φA. Em segundo, projetar a equação governante num subespaço pequeno, que é chamado de projeção de Galerkin. Em terceiro, a gente deriva o ROM linear com a métrica reduzida, né, o AR igual a um φ transposto a φ, e entender, né, o que complica quando a equação é não linear. E aí, por fim, discutir com uma distinção sutil, mas muito decisiva, né, que o POD ele é diferente do ROM. Então, a gente vê isso, né, como a consolidação do nosso módulo 1. E aí eu já quero deixar bem visível, né, no nosso slide a fórmula para onde isso tudo vai convergir hoje. Obviamente a gente vai falar disso tudo, né? Mas o nosso A ponto, né, ele é igual a um φ transposto F em função de φA. Então deixa eu apresentar quem são esses personagens, né? Então, na nossa própria legenda, o A são os coeficientes reduzidos, né? São poucos números. E o A ponto é como eles evoluem no tempo, que é o que queremos, que é o que nós queremos descobrir, né? A gente usa muito essa notação em dinâmica, com esse ponto em cima representando a taxa de variação temporal. O φ é a matriz dos modos espaciais, a base, né?
Então, o FIA reconstrói o estado completo, né, no espaço maior. F é a dinâmica completa do sistema, né, é uma função que vai entregar como que esse sistema funciona. E o φ transposto ele projeta o resultado de volta no espaço reduzido. Então, se a gente lê da direita para a esquerda, né, eu primeiro reconstruo o estado, avalio a física e depois projeto de volta. E obtenho, né, obviamente, a evolução temporal desses coeficientes. Então, essa equação, muito embora ela pareça modesta, né, ela carrega uma ideia muito profunda, porque ela diz como a física de um sistema com milhões de graus de liberdade ela pode ser projetada em poucos, né, ou então um punhado de coeficientes que evoluem no tempo. Então, a nossa pergunta-chave, né, é sempre para onde esse conjunto de dados está indo, né, para onde ele está nos levando. E aí é justamente essa equação responsável por responder isso. Bom, mas o que é, em essência, um modelo de ordem reduzida, né? Então, um ROM, ele vai representar um estado completo de um sistema por poucos coeficientes temporais. Então, em vez de descrever um escoamento por milhões de valores em uma malha, nós escrevemos o campo como uma combinação de poucos modos espaciais. É exatamente essa fórmula aqui em destaque, né? Então, e aí leiam toda essa estrutura aqui com cuidado. Eu tenho um campo médio, o barra, que é só um deslocamento constante, digamos assim, e tem uma soma com R parcelas, onde R é muito menor do que N. Então, cada parcela tem um coeficiente AJ em função de T associado multiplicado por um modo φ J em função de X. O nosso ponto aqui é onde mora cada coisa nessa fórmula. Então, a alta dimensão ela fica toda nos modos espaciais, que é o πj. São vetores de dimensão n e possivelmente são gigantescos, né? Mas que eu calculo de uma única vez, né, a partir dos dados ou então de uma simulação. É uma etapa que a gente chama de offline, né? Porque ela pode ser cara, mas pelo menos ela acontece uma vez. A evolução fica inteiramente nos poucos coeficientes AJs, né? Então são apenas R números que mudam no tempo. E aí integrar a dinâmica desses pontos AJ ela é relativamente barata, né? Que é o que a gente fala que é etapa online, né? Ela é repetida quantas vezes forem necessários, né? Para diferentes condições iniciais, parâmetros, cenários, enfim. E aí por isso a essência, né, de um ROM é uma mudança de pergunta. Então, antes, a nossa pergunta, né, anteriormente era qual é o valor do campo em todos os pontos da malha? E assim, nós temos milhões e milhões de respostas, né? Porque cada ponto na malha vai ter um valor diferente. Agora, a nossa pergunta ela já muda um pouco, porque nós queremos saber como evoluem os poucos coeficientes que multiplicam os modos dominantes. E aí eu tenho só R respostas, né? Então, e essa mudança ela não elimina a física, né? Ela preserva a física dominante dentro de um subespaço menor. Então é importante que a gente tenha muito claro isso. Então não é uma simplificação grosseira, é uma reorganização inteligente do que a gente tem. E aí, para chegar nessa fórmula com rigor, né, nós vamos voltar, né, ao começo de um problema contínuo, né, até um problema de alta dimensão. Então, a princípio,
essas informações elas podem parecer um pouco desconexas e volumosas, mas a gente vai construir isso bem devagar ao longo dessa aula. E aí toda a nossa história ela começa com uma equação evolutiva. E ela é escrita, né, simbolicamente dessa forma. E aí aqui, esse n, ele é um operador que governa essa evolução. Então, pode envolver o campo e as suas derivadas espaciais. E beta já é um parâmetro físico ou geométrico, né? Então, assim, se for um problema de difusão, seria a difusividade, né? Num escoamento, a gente teria o número de Reynolds. Enfim, é importante que a gente guarde esse beta porque ele sim é a grande vantagem dos ROMs, os modelos de ordem reduzida, né? Que é justamente estudar, né, como a solução muda quando a gente varia esse parâmetro. E aí, para resolver no computador, nós fazemos aquele processo, né, de discretização do domínio, né? A gente tem uma amostragem do campo em pontos x1 até xn, é uma amostragem dentro da nossa malha, né? E aí, basicamente, que vem a conexão com a álgebra linear, né? Porque o estado do sistema num instante t, ele vai virar esse vetor coluna U de t, né? Pertencente ao Rn. E aí, empilhando esses valores do campo em cada ponto da malha. E aí, a equação contínua vira um sistema de equações diferenciais ordinárias de alta dimensão. É justamente essa equação aqui. E basicamente aqui que está o problema, né? Esse n que nós definimos, que é o tamanho, né, desse vetor coluna, ele pode ser enorme. Então, assim, milhares ou milhões em duas dimensões, sei lá, em partes até eu diria que é muito mais do que simplesmente milhões de pontos, né? E aí, imaginem que integrar isso daqui mesmo que computacionalmente é inviável, né? Que são repetidas vezes. Mas os modelos de ordem reduzida, né? Eles partem dessa forma discreta, mas fundamentalmente, né? A nossa ideia é pegar isso tudo aqui e projetar em uma base menor, em que a física dominante do problema permanece lá, mas representado numa forma econômica, digamos assim. Bom, e aí suponha que no pod a gente já tenha, né, os R modos ortonormais. A gente viu como faz o cálculo desses modos na nossa aula passada. Eu tenho φ1 até φr, sendo esse R muito menor do que N, e eu agrupo esses modos como colunas de uma matriz maior chamada φ, N por R, como está aqui no slide. E aí, como os modos são ortonormais, nós temos essa relação, né, φ transposto φ igual a I de dimensão R, né, a transposta de φ vezes φ, eu tenho a matriz identidade R por R, e é importante guardar isso porque nós vamos usar bastante essa identidade. E aqui está a nossa hipótese central. É basicamente a aposta que define o ROM. E ela diz que o estado a cada instante é uma combinação linear dos modos. Ou seja, esse φA combina as colunas de φ e os pesos de A. E lembrando, né, que esse A são as amplitudes temporais que nós vimos nas aulas passadas também. Ou seja, cada J em função de T diz o quanto esse modo φJ aparece no
no instante t, né? Ele é um balizador de como aquele modo equaciona o nosso problema. Mas aí reparem no t. Os modos ficam fixos no espaço e é o valor de a em função de t que carrega toda a variação no tempo. Então, são os mesmos coeficientes temporais que a gente viu nos slides passados. Então, o ROM ele não tenta representar qualquer vetor de Rn, né? Então, assim, ele restringe a dinâmica a um subespaço SR. Então, a gente tem aqui ilustrado, né, esse aqui à direita, né, a gente tem o caminho de volta, né, feito por φ transposto, que eu comprimo esses n valores, né, nos termos mais representativos, né, que são os R coeficientes, né. E aí eu vou deixar para formalizar isso até no próximo slide, mas só para um aviso de notação, né, daqui em diante, para a gente não ter que ficar escrevendo, né, o campo médio, né, que é aquele U barra, ele entra como um deslocamento constante, né, no argumento daquela função f. Eu vou omitir essa notação, mas saibam que ela deve estar presente, é só para não ficar carregado demais. E aí, bom, e essa nossa abordagem, ela tem ao mesmo tempo, eu tenho um ganho e um risco. Então, o nosso ganho ele é bem óbvio, né? Se a solução real permanece próxima do subespaço, o modelo reduzido ele pode funcionar muito bem com pouquíssimas dimensões. Então, eu acertei no meu objetivo. O meu risco é, se ela sair desse espaço, o erro cresce muito rápido. E aí a nossa arte está justamente em escolher um subespaço que capture onde o sistema realmente deve viver. E aí eu tenho até aqui distinto, né? Na cor verde, desculpa, acho que na verdade não é na cor verde, mas me pareceu aqui. Então, aqui basicamente a gente tem a representação entre um modelo que seria de alta fidelidade, levando em consideração todos esses valores de U do campo na malha, e um modelo de ordem reduzida, que é a nossa tentativa de representar a nossa dinâmica, né? E da forma mais próxima possível a essa original. E aí agora nós vamos tentar, né, tornar precisa essa ideia de coordenadas no subespaço, né? Então, suponham que U pertence exatamente ao subespaço gerado por φ. Ou seja, eu tenho os meus modos e eu estou supondo que esse U pertence ao espaço gerado por φ. Então, U é exatamente igual a φA, sem aproximação. E aí agora eu tenho a manobra, né? Eu multiplico os dois lados à esquerda por φ transposto e do lado direito vai ficar φ transposto φA. E aí lembrem daquela identidade, né? Do φ transposto φ é a matriz identidade de dimensão R por R, né? O que nos resulta simplesmente em A. Logo, esse nosso A, porque eu também preciso multiplicar por φ transposto à esquerda do outro lado, né? O nosso A ele é dado por φ transposto U. Então, dado um estado grande, né, eu recupero os poucos coeficientes só multiplicando por φ transposto. Então, reparem como essa alternativa aqui nos economiza bastante tempo na hora do cálculo de A. Mas na prática, esse nosso U, né, ele quase nunca pertence exatamente ao subespaço.
E aí entra a projeção ortogonal, que é esse nosso vetor UR, ele é igual a φ transposto U, que é a projeção ortogonal de U sobre o nosso SR, né? Que é o ponto do subespaço mais próximo de U. O melhor, ou digamos, é o melhor que o subespaço consegue fazer para representar aquele estado. Então, reparem nessa estrutura φt transposto. O nosso primeiro φ, ele leva as coordenadas reduzidas e aí depois φ reconstrói num espaço maior, né? Já restrito ao subespaço. E aqui um cuidado que eventualmente engana muita gente, que está aqui até em destaque, né? É porque a ordem importa. Então, φ transposto φ, eu tenho a matriz identidade. Então, isso eu recupero, né, da ortonormalidade dos modos. Mas quando eu tenho φ transposto, não é identidade. Então, como φ tem poucas colunas, esse produto ele é um projetor que joga fora tudo que não pertence ao subespaço. Então, se ele fosse naturalmente a identidade, o R seria o próprio U e não haveria projeção nenhuma, né? Então, é justamente por não ser que existe o nosso erro para poder medir. E o que sobra é basicamente o erro de projeção. Então, até por construção, né, o nosso erro ele é ortogonal ao subespaço. Então, quando eu multiplico por φ transposto, ele precisa dar zero, né? Então, geometricamente é como a sombra de um ponto, né, sobre um plano. A linha que liga o ponto à sombra é perpendicular ao plano, né? Então, essa condição aqui de φ transposto ser igual a zero, ela é muito importante porque é literalmente a ponte para a projeção de Galerkin que nós vamos construir daqui a pouco. E aí, o nosso primeiro exemplo, né? Vamos a um exemplo aqui concreto, né? Com números. Então, se a gente tomar dois modos, φ1 e φ2, é igual a 1 sobre raiz de 2 vezes vetor 1, 1, 0, e φ2 igual a 0, 0, 1. Então, a primeira coisa é confiram que são ortonormais, né? Cada um tem norma 1 e o produto interno entre eles é zero. Então, vamos projetar então esse estado U igual a 2, 4, 3. Acompanhe as contas no nosso slide. Então, as coordenadas reduzidas são A, que é igual ao φ transposto U, a gente viu isso no slide passado, né? A primeira é o produto interno entre o próprio φ e o U, né? E aí eu tenho esse resultado aqui, assim, não é simplesmente a nossa conta, multiplicação simples. E aí então o nosso A vale 3 raiz de 2 e 3, né? É um vetor coluna, né? Então a reconstrução projetada de UR, que é igual a φA, seria 3, 3, 3. E o erro seria o próprio U menos o R, que é menos 1, 1 e 0, sendo que esse φ transposto ele precisa ser igual a zero, como realmente deveria ser. E aí vejam o significado, né? A projeção, ela substitui o par 2 e 4, esse par 2 e 4, por 3, 3. É exatamente a média, né? O subespaço representa a média das duas primeiras coordenadas e a terceira coordenada. Mas não a diferença entre as duas primeiras, porque a diferença entre as duas primeiras ela vai para o erro. E aí
o ato de projetar, né, preserva o que cabe ao subespaço e naturalmente descarta o resto, né? E a conexão com a pod. Então, se nos snapshots, né, as duas primeiras componentes subissem e descessem juntas em fase, né, a direção 1, 1, 0 concentraria quase toda a energia, e a diferença que é 1 menos 1 e 0, né, teria energia desprezível, né? Então a pod ela retém a média e descarta a diferença. Então é um exemplo minúsculo, né? É só um retrato, né, do que a pod faz com milhões e milhões de coordenadas, né? De pontos. E aqui que tem a nossa virada da aula. Então, até esse ponto, tudo que a gente fez aqui foi a pod. Então, a decomposição ortogonal própria, que é escolher os modos e representar o estado por poucos coeficientes. É aqui que a pod termina. O que nós vamos ver a partir de agora é onde começa, de fato, a inovação, que é os modelos de ordem reduzida, né? Que é o ROM. Então, reparem nesse U aproximadamente φA, né? Eles nos deu a economia no armazenamento. Em vez de N números, nós guardamos R. Mas isso sozinho ainda não é um modelo de ordem reduzida, né? Falta um ingrediente que é justamente onde o ROM entra, né? Que é uma equação para A em função de T. Que vai me dizer como os coeficientes eles evoluem no tempo. E aí, partindo do sistema completo, né, o du/dt igual a uma função de u, t e beta. E aí, nós fazemos as devidas aproximações, né? Como os nossos modos são fixos no tempo, né? A derivada passa direto a ser um φ ponta, sendo aproximadamente função de f, né? Que tem como parâmetro agora φ, t e beta. Então, desse lado esquerdo, né, o nosso φ ponto é um vetor que mora no subespaço, e do lado direito nós temos essa função. E aqui que está a dificuldade conceitual, que em geral, essa nossa função f em função de φ é um vetor de Rn que não precisa pertencer ao subespaço. Então, o φ está dentro, mas aplicar f pode jogar o resultado para fora. Então, o lado esquerdo está obrigatoriamente dentro do nosso subespaço, mas o direito ele pode estar parcialmente fora. Então, essa igualdade aqui, né, essa aproximação, ela pode simplesmente não ser possível dependendo do ponto que você está buscando. E aí, como que nós resolvemos isso? A gente define um resíduo, né, que mede exatamente o quanto a equação não fecha. Esse nosso resíduo é a diferença entre os dois lados, basicamente, né? Se fosse zero, a equação fecharia perfeitamente, porque os dois coexistem no mesmo espaço, que é o que a gente acabou de ver. Mas se eventualmente eu tenho uma componente fora, ela vai aparecer nesse resíduo aqui. E aí a nossa pergunta, né, mais importante a ser definida, né, qual seria a melhor escolha de A ponto, que é o que a projeção de Galerkin vai nos responder. E aí aqui a gente faz a nossa primeira pausa, né, de propósito, né, e a gente fica com uma pergunta no ar. Então, nessa nossa primeira parte, nós montamos a fundação, né, o que é um modelo de ordem reduzida. É basicamente representar os estados por poucos coeficientes que multiplicam os modos espaciais fixos. O subespaço dos modos, com o φt, φ transposto, né, que multiplica φ igual à identidade com dimensão R por R.
as coordenadas reduzidas que são dadas por A igual a φ transposto U, com o erro de projeção ortogonal igual ao subespaço, né? E por fim o resíduo, que mede o quanto essa equação da dinâmica não fecha dentro do subespaço. Então a nossa pergunta que ficou aberta é qual que é a melhor escolha para a evolução dos coeficientes, que é o próximo vídeo da nossa aula, que nós vamos trabalhar a projeção de Galerkin. Ela sim vai responder essa pergunta. Então, por hoje é só. Agradeço aí a disponibilidade. Até a próxima aula.